Oi, tudo bem? Hoje eu tô de volta com mais um iceberg pra vocês e dessa vez vamos explorar a terceira camada do iceberg das teorias da conspiração nos desenhos animados. Essas teorias que os fãs sempre fazem e estão presentes nas séries, igual de que o Greg é um sociopata. E eu juro pra vocês que quase todas as teorias desse iceberg é fumação de banana. Inclusive, se você não viu as duas primeiras partes, veja. Mas antes de tudo, novamente pra quem ainda não sabe sobre os estilos de vídeo de iceberg, aí vai uma breve explicação. Os vídeos de iceberg é a apresentação de vários tópicos e assuntos que são postos em um iceberg, e em que medida que vai ficando mais fundo, mais obscuro e desconhecido vai ficando os fatos. E como esse iceberg é bem extenso e eu sempre gosto de explicar os tópicos profundamente, me alongando por muito tempo, cada camada desse iceberg vai ser um vídeo, e ao final de tudo eu reúno eles em um vídeo só, belezinha? Mas parando com as enrolações, essa é a parte 3 do iceberg das teorias da conspiração nos desenhos animados. Águas Rasas, teoria Doppelganger de ônibus mágico. O ônibus mágico é o nome de uma série animada infantil que foi transmitida originalmente em 94 até 97. E a série contava a história da senhorita Frizzly, uma professora que levava seus alunos para dar passeios educacionais em seu ônibus escolar mágico, sempre para lugares diferentes e ensinando diversas coisas em geral. Contando com 2 temporadas aqui no Brasil, o ônibus mágico foi exibido pela Globo, Nickelodeon e o Boomerang. Bom, existe uma teoria que propõe a ideia de que o ônibus mágico seria capaz de criar clones dos alunos que entram nele, um fenômeno popularmente conhecido como Doppelganger, e ele criava esses clones sempre que algum aluno sofria algo trágico durante essas excursões. Isso meio que explicaria como eles conseguem fazer viagens extremamente perigosas sem que ninguém sofra consequências graves. Por exemplo, diversas vezes na série o grupo passava por alguns cenários perigosos, assim como entrar em vulcões, viajar pelo espaço, encolher em níveis microscópicos, e eles sempre voltavam tranquilamente, e a teoria se aprofunda ainda mais com exemplos mais específicos, como um episódio em que o Arnold aparece estar simultaneamente em 2 lugares, sugerindo a existência de um clone. Além disso, há situações em que objetos deixados no passado aparecem novamente no presente, o que dá a entender que as viagens realmente acontecem. Isso contraria a ideia de que tudo seria apenas encenação dos personagens, como diziam os próprios produtores do programa, e os alunos guardariam o segredo dessas viagens porque têm medo das consequências, tanto para eles quanto para seus pais e a escola. E isso faz as pessoas questionarem quem realmente é a senhorita Frizzly, a professora misteriosa que lidera essas aventuras, e o que é o ônibus mágico. E a teoria diz que o ônibus não é só um veículo para ensinar, mas uma entidade com poderes inexplicáveis, que ajudam a ter tudo em segredo e faz parecer tudo normal. E lembrando que essa teoria eu peguei do canal do Alex Bale, e muitas dessas imagens que eu usei foram do vídeo dele. Inclusive ele já apareceu em camadas anteriores desse iceberg e deve aparecer mais vezes por aqui. E lembrando novamente, pessoal, isso é apenas uma teoria. Tom e Jerry é propaganda bage. Ok, agora tomando bastante cuidado ao tocar nesse assunto. O YouTube é bem severo quando a gente fala dele. Enfim, eu vou usar a palavra bagista e suas variações para me referir ao pessoal do bigodinho lá, belezinha? Essa teoria ela sugere que o desenho Tom e Jerry poderia ter surgido como uma metáfora para a Primeira Guerra Mundial. E só contextualizando, a Primeira Guerra Mundial tinha 2 lados. A Tríplice Aliança, que era composta pela Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália, e o outro lado era a Tríplice Entente, formada pela Inglaterra, a Rússia e a França. E segundo a explicação, o nome Tom seria uma referência ao apelido Tommies, que era usado para descrever soldados britânicos, enquanto Jerry's remete ao termo pejorativo usado para soldados alemães. E o Jerry supostamente é o mocinho, porque ele quase sempre vence, e nos desenhos sempre os mocinhos vencem. Embora que eu sempre gostei mais do Tom, mas enfim. O desenho ele foi criado nos anos 40, durante ou logo após a Segunda Guerra Mundial, e ele poderia estar fazendo uma brincadeira em forma de sátira com os conflitos da guerra, mostrando uma luta entre gato e rato como uma metáfora para a perseguição e a sabotagem entre os 2 lados da guerra. Ou seja, a rivalidade entre Tom e Jerry poderia simbolizar a maneira como os países estavam sempre tentando prejudicar uns aos outros na guerra. E a teoria também aponta que muitos desenhos da época traziam mensagens de propaganda ou críticas sobre as guerras. Nesse caso, Tom e Jerry poderia estar fazendo uma crítica à guerra, mostrando os personagens brigando por coisas simples, como uma forma de mostrar que muitas das vezes as guerras acontecem por motivos sem sentido. E lembrando que sempre existe o lado das pessoas americanas que era contra os Estados Unidos participando dessas guerras, principalmente porque não fazia muito tempo que a Primeira Guerra tinha rolado. Durante esse período entre guerras, os Estados Unidos passou pela crise de 29, então imagina o desgaste que isso provocou na população. Então os autores estariam de alguma forma abordando isso. Agora sobre o desenho fazer propaganda para o exército bagista, eu discordo. Eu sou mais do lado que ele é uma crítica às futilidades da guerra, principalmente porque os criadores William Hanna e Joseph Barbera eram norte-americanos e não tinham nenhum contato com Berlim. Além disso, Hanna e Barbera trabalhavam para a MGM, um estúdio norte-americano que durante a Segunda Guerra Mundial, como muitas outras empresas de entretenimento nos Estados Unidos, produzia conteúdos que apoiavam os aliados, e não os bagistas. Oi novamente, pessoal. Eu queria pedir ajuda de vocês numa coisa. Vocês que estão usando o celular para ver o vídeo, aí embaixo na seção de comentários, você arrasta pro lado a seção de comentários e vai ter a mecânica de hypar. Eu queria que você me ajudasse clicando nesse botão.
Então é só você arrastar pro lado e clicar no botão hypar e hypar com 170 pontos, que já vai estar me ajudando demais e vai ajudar divulgando meu vídeo para outras pessoas. E claro, se tu puder deixar o like também, eu agradeceria demais, belezinha? Donald tem transtorno de estresse pós-traumático da Segunda Guerra Mundial. Bom, existe uma teoria que diz que o Donald ele pode sofrer de transtorno de estresse pós-traumático por causa de experiências traumáticas vividas durante a Segunda Guerra Mundial. E essa ideia vem do fato dele quase sempre andar irritado, estar sempre em alerta e usar constantemente uma roupa de marinheiro, mesmo sem nunca ter servido na marinha. Bom, durante a guerra, nos desenhos animados de propagandas feitos pela Disney, o Donald ele se alistou no exército para servir na guerra, e inclusive ele foi mostrado como paraquedista e soldado, posições que colocaram ele em situações muito difíceis, como lutar contra bagistas e japoneses, e até ser feito de prisioneiro de guerra. E no curta-metragem The Führer Face, ele tem um pesadelo em que ele vive como uma pessoa em um território controlado pelos bagistas, trabalhando totalmente sob pressão lá, mostrando o impacto psicológico dessas experiências. Tem até uma animação de 1943 chamada de um antigo jogo do exército, que ele tenta atirar na própria cabeça depois de pensar que tinha perdido as pernas. E depois da guerra, o comportamento de Donald se tornou mais violento e extremo. Por exemplo, em uma animação de 1935 chamada de O Concerto da Banda, o Donald ele aparece totalmente tranquilo e pacífico tocando a sua flauta, comportamento esse que se repete em animações antes da guerra, e depois ele acabou virando esse Donald explosivo que todos conhecemos. Ele também nunca fala sobre a guerra ou o que viveu durante esse período, que pode ser um sinal de que ele tem dificuldade em lidar com o passado. Além disso, ele enfrenta problemas com trabalho, família e amigos, e às vezes age de forma agressiva com as pessoas próximas, algo que é comum com pessoas que têm transtorno de estresse pós-traumático não tratado. Tem até um quadrinho antigo da Disney que mostra o Donald passando por um desses momentos de estresse pós-traumático, em que ele até persegue os seus sobrinhos. Porém, isso é apenas uma teoria, e não tem ninguém até hoje que comprove que ele tenha isso. Pode ser apenas uma mudança no traço do personagem, que aconteceu e que deixou ele mais esquentado e paranoico mesmo. Porém, faz sentido? Nemo é um fruto da imaginação de Marlin. Bom, essa é uma teoria que sugere que Nemo, na verdade, nunca existiu e que ele foi inventado pela mente de Marlin como uma forma de lidar com a perda da família. De acordo com essa ideia, no início do filme, todos os ovos que Marlin estava cuidando, incluindo o Nemo, teriam sido destruídos no ataque da Barracuda. E com tudo isso, consequentemente, a busca do Marlin pelo filho perdido seria apenas um jeito dele de enfrentar a tristeza e o trauma da tragédia de perder a família. E essa teoria também se conecta com aquele famoso 5 estágios do luto: a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. Durante o filme, o Marlin passa por todos esses sentimentos. Ele nega a perda quando acredita que o Nemo ainda está vivo, fica bravo em vários momentos da busca, tenta negociar ajuda com outros personagens para encontrar o filho, enfrenta momentos de desespero e finalmente aceita a situação quando aprende a deixar Nemo viver sua própria vida. E a Dory, com a falta de memória, poderia ser uma forma de representar a consciência de Marlin, ajudando ele a processar essas emoções e seguir em frente. E a maneira super protetora de como Marlin cuida de Nemo também poderia refletir o medo dele perder tudo de novo, reforçando ainda mais o quanto ele ainda tá lidando com o trauma. Porém, essa teoria perde força porque o filme mostra cenas do ponto de vista de Nemo, o que não faria sentido se ele fosse apenas uma invenção da cabeça do Marlin, a não ser que ele tivesse completamente dodói da cabeça. Fora que a sequência desse filme, que é Procurando Dory, que foi lançado 13 anos depois, confirma que Nemo é um personagem real da história, já que ele entra em contato com outros personagens, coisa que ele também faz no primeiro filme. Arnold ficou com transtorno de estresse. Nossa, cara, eu não aguento mais falar transtorno de estresse. Transtorno de estresse pós-traumático. Arnold ficou com transtorno de estresse pós-traumático de excursões no ônibus mágico escolar depois de quase morrer. Mais uma vez falando sobre o ônibus mágico, e meio que essa teoria se conecta com o que eu abordei anteriormente. E ela diz que o Arnold, que é um dos alunos da senhorita Frizzly, ele desenvolveu transtorno de estresse pós-traumático depois que ele quase morreu no episódio piloto da série. Bom, explicando de uma maneira bem resumida, uma pessoa ela pode desenvolver esse transtorno quando ela passa por uma experiência muito traumática, como um ataque, um acidente ou qualquer outra coisa ruim que afete a pessoa psicologicamente. E depois de desenvolver esse transtorno, a pessoa acaba ficando com a sensação de medo e horror constantemente e acaba revivendo a experiência trágica quase sempre, deixando ela em alerta. Enfim, o episódio piloto do ônibus mágico se chama Lost in Space e foi lançado em setembro de 94. E no início, o Arnold não tinha medo das viagens no ônibus escolar e até defendia a professora Frizzly. Foi até ele quem sugeriu que a turma fosse para o espaço ver o sistema solar. Porém, durante a viagem, quando eles estavam em Plutão, o Arnold tirou o capacete e quase morreu de frio instantaneamente. E mesmo ele se recuperando sem ferimentos, a teoria acredita que o incidente causou um trauma psicológico nele. E depois desse episódio, o Arnold começou a ficar muito nervoso e com medo de todas as outras excursões, com ele passando a perceber todos os perigos das viagens e tentando sempre escapar delas. No segundo episódio, por exemplo, chamado de For Lunch, o Arnold tenta a todo custo convencer a senhorita Frizzly a não ir para a excursão, e ele nem vai, a excursão é dentro dele literalmente.
Doofenshmirtz é o pai biológico de Phineas e Candace. Quando eu era criança e assistia o desenho de Phineas e Ferb, seja no Disney Channel ou no Disney XD, às vezes eu me perguntava o porquê do Phineas não parecer nada com Lawrence ou Ferb. Obviamente que com o decorrer da série é revelado de forma meio que indireta que o Ferb é meio irmão de Phineas e o Lawrence é seu padrasto. Por exemplo, no episódio 45 da primeira temporada de Phineas e Ferb, temos o episódio chamado de Finalmente, em que em um momento durante a música Irmãozinhos, é mostrada Candace segurando Phineas no colo, e logo depois aparece Lawrence apresentando Ferb pela primeira vez, já um pouco grande para Phineas e Candace, que ocorreu depois que Linda e Lawrence se casaram. Então, ligando os pontos, sabemos que os dois são meio irmãos, e o Lawrence é padrasto tanto da Candace quanto do Phineas. Fora que também na primeira temporada, no episódio Montanha Russa, a Isabela se refere ao Ferb como meio irmão de Phineas. Mas enfim, a questão é que nunca foi apresentado o pai biológico do Phineas e da Candace, e o pior disso tudo é que o Phineas se parece bastante com o Doofenshmirtz. Seria ele o pai verdadeiro de Candace e Phineas? E diante dessa pergunta e falta de informação, os fãs começaram a teorizar sobre. E o primeiro ponto da teoria é o passado da Linda. A Linda, que é a mãe de Phineas e Candace, foi uma estrela pop nos anos 80, conhecida como Lindana, e durante essa época a Linda e o Doofenshmirtz se conheceram e chegaram a sair em um encontro, reforçando a possibilidade de um relacionamento no passado. E esse relacionamento deles é reforçado por flashbacks e diálogos em episódios da série que mostram os dois interagindo no passado. E a Linda teria mantido seu sobrenome original, que é Flynn, mesmo após se casar, que é uma prática comum entre artistas para preservar a imagem pública e da sua família também. E isso poderia explicar o porquê Phineas e Candace têm sobrenomes Flynn e não Doofenshmirtz. E essa ideia fica ainda mais forte porque Phineas e Candace têm algumas semelhanças físicas com Doofenshmirtz, como o formato das cabeças e os pescoços longos. Essas características podem ser sinais de que eles herdaram essas qualidades de Doofenshmirtz, o que sugere que ele pode ser o pai biológico deles. E além da semelhança física, há também uma semelhança nas habilidades de construção. O Phineas, assim como o Doofenshmirtz, é extremamente habilidoso em criar invenções, e a gente vê isso durante a série com ele criando várias coisas mirabolantes com o Ferb durante as férias. E quanto o Doofenshmirtz criou seus famosos Innators, a teoria propõe que essa habilidade para criar poderia ter uma origem genética, o que reforça a ideia de que o Doofenshmirtz seja o pai biológico de Phineas e Candace, embora Candace não tenha nenhum interesse em criar coisas. Outro ponto levantado é a questão financeira. Phineas e Ferb constroem projetos grandiosos, mas a Lina não parece ter uma fonte de renda muito grande, e o Lawrence administra uma loja de antiguidades, o que geralmente não dá muito dinheiro. E a teoria sugere que o dinheiro para esses projetos podem vir de pagamentos ou pensões feitos pelo Doofenshmirtz, que talvez esteja sustentando os filhos que ele nem conhece. E para justificar o fato do Doofenshmirtz não conhecer Phineas e Candace como seus filhos, a teoria propõe que ele tenha usado uma das suas invenções, o Amnesianator, para apagar de sua memória qualquer lembrança de Linda e das crianças, como uma forma de lidar com a tristeza aparente. E isso explicaria por que ele não se lembra deles, mesmo em episódios que eles interagem. A teoria também sugere que Perry e a OWCA, que é a Organização dos Agentes Secretos, sabem sobre a conexão familiar de Doofenshmirtz, Phineas e Candace, mas escolhem manter isso em segredo. E o Perry, como agente encarregado de vigiar Doofenshmirtz, teria conhecimento, mas não poderia revelar essa informação por questões organizacionais ou éticas mesmo. Além disso, o sobrenome Flynn, pertencente à família materna de Phineas e Candace, é confirmado por personagens como os avós Clyde e Betty Jo Flynn, que aparecem na série, o que reforça a ideia de que Linda manteve seu nome de solteira. E com base nessas evidências apresentadas, o criador dessa teoria classifica ela como muito provável, embora não haja confirmação oficial, e nem provavelmente vai ter, já que a série regular já acabou. Porém, o criador de Phineas e Ferb, Dan Povenmire, foi ao X para revelar... Nossa, eu não me aguento não, foi ao X. Ixi. Ele foi ao X para revelar exatamente quem é o verdadeiro pai de Phineas. E no vídeo, o Povenmire comenta sobre um vídeo do TikTok que o criador diz ter descoberto a identidade do pai biológico de Phineas. E o TikToker no vídeo fala que o Lawrence é o verdadeiro pai, que mesmo ele não sendo o pai biológico, ele que cuida de Phineas, como um pai deve fazer, reforçando aquela ideia de que pai é quem cria. E isso, segundo ele, é o que os criadores queriam mostrar, que embora a família seja misturada, ainda assim é uma família unida. E depois disso, o Povenmire afirma dizendo que, para ser honesto, não estávamos tentando esconder nada. Ou seja, falou e não falou nada. Tá certo que tem toda essa parte de cuidado do Lawrence como pai verdadeiro, porém essa teoria segue em aberto. Teoria da imaginação da Candace. E seguindo em Phineas e Ferb, temos a teoria que quase toda a série tem uma igual, ou pelo menos uma parecida, e ela é até que bem popular entre os fãs da série, e diz que Phineas e Ferb seriam apenas parte da imaginação de Candace. Bom, a ideia é de que Phineas morreu ainda quando era criança, e o Ferb tem uma condição que impede ele de falar ou de se mover muito, e com isso a Candace teria criado um mundo em sua cabeça, onde os dois irmãos estão vivos, brincando e fazendo aquelas invenções. E segundo essa teoria, é por isso que sua mãe nunca vê as invenções dos irmãos, elas não existem de verdade. E o
Dr. Doofenshmirtz nesse contexto seria o psicólogo de Candace, que ela visita 2 vezes por semana para lidar com sua dor, e o Perry representaria parte da mente de Candace que está criando essa ilusão, e ele estaria sempre fora lutando com o Dr. Doofenshmirtz, que está tentando trazê-la de volta a um estado mental realista. Porém, o Perry sempre consegue vencer o Dr. Doofenshmirtz, e é por isso que o Phineas e Ferb continuam a aparecer no programa. No penúltimo episódio da série, chamado O Último Dia de Verão, que foi lançado em 2015, quando Phineas e Ferb vão para a faculdade, isso simbolizaria Candace aceitando a perda e seguindo em frente com sua vida. No entanto, essa teoria não é confirmada pelos criadores da série, e eles mesmos já afirmaram que tudo que acontece no desenho é real dentro do mundo da história. Teoria da morte em Bob Esponja. Bom, essa teoria da morte em Bob Esponja, ela explora a ideia de que os moradores da Fenda do Biquíni morrem e retornam com a mesma personalidade. E a explicação dessa teoria eu peguei do canal Spot, em um vídeo com o nome da teoria, e ele apresenta várias situações que sugerem que alguns personagens morreram, mas voltaram em episódios seguintes, sem explicação clara de como isso aconteceu. Por exemplo, no episódio Fry Cook Games, da 2ª temporada, alguns peixes são fritos e transformados em peixe frito, mas depois Fred, um desses peixes NPC, aparece novamente em outro episódio posterior a esse. Outro exemplo é o personagem Scooter, que morre no episódio O Amigo Bolha, também da 2ª temporada, depois de ser enterrado na areia, mas aparece novamente em Hambúrguer Decepcionante, que é um episódio posterior. E a teoria sugere que quando esses personagens morrem, eles podem ter doppelgangers, ou seja, versões duplicadas deles mesmos, e essas versões podem ser responsáveis por dar continuidade à personalidade desses personagens depois que eles morrem. Porém, isso não é totalmente explicado na série, e os criadores deixam algumas pistas que nos levam a essas conclusões, como o fato de aparecerem várias cópias do mesmo peixe em um único quadro, mesmo sem haver grandes multidões, ou seja, não tinha necessidade disso. E ao longo da série, a gente nota que personagens podem ser ressuscitados, entre aspas, ou simplesmente substituir suas versões mortas com cópias idênticas, o que poderia ser um tipo de controle ou manipulação por uma figura poderosa. E a teoria do vídeo sugere que essa figura pode ser o Rei Netuno, que sendo um deus, teria o poder de dar vida de volta a esses personagens para manter a ordem e evitar problemas na Fenda do Biquíni, e por isso os personagens mortos sempre retornariam como se nada tivesse acontecido. Teoria da Brenda em Meninas Superpoderosas. Essa teoria propõe que as meninas superpoderosas na verdade não são 3 personagens diferentes, mas sim partes de uma única pessoa chamada Brenda. Brenda teria desenvolvido esse quadro psicológico chamado de transtorno de identidade dissociativa depois de sofrer com o abuso de seu irmão mais velho. Na teoria, esse irmão mais velho dela seria um macaco louco, e as meninas superpoderosas seriam os diferentes aspectos da personalidade dela, que surgiram para lidar com os problemas que ela enfrentava em relação a ele. A Florzinha, por exemplo, seria a versão idealizada de Brenda. Ela representaria a parte de Brenda que queria ser madura, responsável e equilibrada, e com um grande senso de orgulho. A Lindinha, por outro lado, simbolizaria a parte mais doce, ingênua e submissa de Brenda, e ela mostraria como Brenda na realidade era vulnerável e sensível. Porém, em algumas situações, a Lindinha também pode ficar um pouco mais decidida e até agressiva, o que aparece quando ela se mostra mais corajosa. Já a Docinho representaria a parte de Brenda que é mais agressiva e revoltada. Ela seria a resposta da Brenda à violência do irmão mais velho, mostrando como ela queria lutar contra os abusos que ela sofre e se vingar. E apesar dela ser a mais agressiva das 3, a Docinho também teria um lado mais profundo e sensível. E esse lado mais suave dela, na teoria, se mistura com a personalidade de Lindinha, que representa a parte mais doce e carinhosa de Brenda. Isso significa que, mesmo a parte mais bruta e rebelde de Brenda, que é representada por Docinho, tem um motivo por trás e uma razão emocional, mostrando que ela não é apenas agressiva, mas também tem sentimentos e complexidades internas. E a teoria também sugere que a cidade de Townsville e todos os seus habitantes, incluindo o prefeito, são produtos da imaginação de Brenda, que também seria um reflexo da maneira como ela lida com suas próprias dificuldades e traumas. O prefeito, por exemplo, representaria a insegurança de Brenda, já que ele sempre chama as meninas superpoderosas para resolver os problemas pequenos, refletindo a falta de confiança dela em lidar sozinha com os problemas. Em 2016, uma moça chegou até a perguntar pro Craig McCracken, criador das meninas superpoderosas, qual era a opinião dele sobre a teoria da Brenda, e se ela era verdade ou totalmente maluca. E ele respondeu que essa teoria ela pode até existir, mas não era isso que ele e a produção estava pretendendo fazer no show. O dono original de Jessie era a mãe do Andy. Essa é uma teoria bem discutida entre os fãs de Toy Story e uma das que mais tem evidências. E essa teoria sugere que Emily, a dona de Jessie que aparece no segundo filme da série, na parte da música chamada When She Loved Me, poderia ser a mãe de Andy. Na cena em questão, a Jessie ela relembra sua antiga dona, a Emily, com quem ela teve um forte vínculo. Elas brincavam juntas e compartilhavam vários momentos felizes. Porém, tudo mudou quando a Emily cresceu e naturalmente perdeu o interesse por brinquedos. E com isso a Jessie foi deixada de lado e esquecida debaixo da cama.
cama. Enquanto isso, o quarto da Emily foi se transformando, com brinquedos sendo substituídos por objetos de adolescente, como um esmalte e pôsteres de banda. E eventualmente, a Jessie acabou sendo doada, e isso deixou um trauma bem grande nela. Bom, um dos princípios argumentados que reforçam a ideia dessa teoria é o chapéu vermelho de vaqueira. Emily costumava usar um chapéu igual ao da Jessie, e o Andy também usava um chapéu bem parecido, com a diferença de que o dele não tem aquela fita branca no meio, porém tem uma marca desbotada como se fosse uma fita, ou seja, já teve uma fita ali, e isso sugere que o chapéu de Andy pode ter pertencido à sua mãe, que eventualmente deu ele para seu filho. Outro ponto a favor da teoria é a aparência de Emily e a da mãe de Andy, em que elas se parecem bastante nas características físicas, como cabelo castanho e magra, principalmente com o visual dela no Toy Story 1 e 2, além de terem idades compatíveis, considerando que os flashbacks da Jessie parecem se passar nos anos 70 ou 80. Porém, apesar de todos esses elementos, a teoria tem uma falha importante. Se a mãe de Andy fosse realmente a menina do flashback, ela provavelmente teria conhecido a Jessie quando viu ela no quarto do Andy, já que ela era uma boneca rara e com características únicas, e esse detalhe deixa a teoria mais fraca. Outro argumento que citam é o fato do nome da mãe do Andy nunca ter sido revelado nos filmes, mas na série animada é mencionada que seu sobrenome é Davis. Também é revelado que o primeiro nome da mãe do Andy é Jennifer, deixando a teoria ainda mais fraca, mas enfim, e o sobrenome da Emily nunca foi informado, o que ajudou a manter essa teoria viva. Mas embora essa teoria seja bem conhecida pelos fãs e faça um pouco de sentido, Peter Docter, que é o diretor e roteirista de Toy Story 2, declarou que ela não é verdadeira, em que ele mencionou que criou uma história de fundo para Jessie, mas nunca revelou ela. Porém, mesmo que o próprio roteirista do filme tenha desmentido, a teoria ela ainda continua viva entre quem assiste os filmes. Universo compartilhado do Cartoon Network. Essa é uma teoria que nem é tão distante assim, mas enfim. Antigamente, antes de interagirem nos bumpers da CN City, os personagens eles costumavam aparecer um no desenho do outro, seja de forma direta ou apenas como referência. E durante um bom tempo existiu-se uma teoria que o Cartoon Network tinha um universo compartilhado entre os seus desenhos, em que tudo ocorria na mesma realidade, que se unia um pouco com a teoria de que a CN City era real, que foi citada na camada anterior. Bom, uma boa parte dessas informações que eu vou falar eu peguei do vídeo do Cérebro Espacial, e também desse vídeo do Game Boy Wonder. Enfim, um dos pilares dessa teoria está nas contribuições do animador americano Genndy Tartakovsky, criador de Laboratório de Dexter e Samurai Jack. Tartakovsky que trabalhou de perto com outros criadores do Cartoon e ajudou meio que a criar uma conexão entre várias produções, incluindo homenagens e referências que aparecem em diferentes obras. E isso gerou uma base bem sólida para a ideia de que seus desenhos e outros produzidos pela Cartoon Network poderiam fazer parte do mesmo universo. Por exemplo, uma das teorias mais conhecidas diz que Samurai Jack e as meninas superpoderosas estão no mesmo universo, sugerindo que o professor Otônio seria uma versão de Jack de uma realidade onde ele venceu a Q e virou cientista. Crossovers oficiais, como o especial As Terríveis Aventuras da Turma do Bairro, em que os personagens da Terríveis Aventuras de Billy Mandy se encontraram com a Turma do Bairro, são exemplos claros de que os universos poderiam estar interligados. Outro exemplo famoso é o episódio Crossover Nexus, lançado em 2018 de OKKO Vamos Ser Heróis, que reuniu personagens de vários desenhos do Cartoon Network em um único episódio, que inclusive supostamente esse vídeo se passaria na CN City. Enfim, esses encontros mostram que os personagens desses desenhos podem coexistir em um mesmo mundo, ou em dimensões conectadas. Além disso, pequenas referências e participações especiais também podem ajudar a construir essa teoria. Em As Meninas Superpoderosas, há easter egg que lembra o Samurai Jack, e o Laboratório de Dexter já apresentou personagens de outros desenhos como referências rápidas no seu desenho, inclusive com o próprio Dexter aparecendo em outros vários desenhos do Cartoon, como Meninas Superpoderosas, Turma do Bairro, e mais recentemente o Mundo de Craig, e até locais e detalhes visuais parecidos entre os desenhos, igual a cidade de Townsville das Meninas Superpoderosas e a Andysville de Billy Mandy, que são bem parecidinhas e reforçam a ideia de um universo compartilhado. E essa teoria se estende especialmente para séries de ação do Cartoon, igual Ben 10, Sábados Secretos, Mutante Rex e Titã Simbiônico, que durante um tempo fizeram alguns crossovers no desenhos um dos outros. Eu lembro de ver o Ben 10 e o Rex juntos naquele episódio especial quando era criança e não entender nada do que estava acontecendo. Especial esse chamado de Heróis Unidos, que foi lançado originalmente em 2011. Em 2013 o Ben 10 ele voltou a fazer crossover com outra série. No caso dessa vez foi com a série Sábados Secretos, que o especial se chamava Até Que Enfim É Sábado, que foi lançado em 2013. A série Titã Simbiônico foi a única que ficou mais isolada, mesmo tendo sido mencionada nos bastidores como parte de um possível plano original para um universo compartilhado. Enfim, essas participações sugerem que essas histórias poderiam existir dentro do mesmo universo, ou em dimensões interligadas, formando um mundo maior e mais coeso. Porém, apesar do potencial de um universo compartilhado, ele nunca foi completamente concretizado. De fato, realmente foi bastante cogitado em algum momento esse universo existir, porém desistiram da ideia. E isso aconteceu devido a mudanças estratégicas do Cartoon Network, dando um foco maior em séries de comédia, fora os problemas de licenciamento e cancelamento prematuro de Sábados Secretos e Titã Simbiônico, e esses fatores dificultaram que essa ideia fosse pra frente. Porém, eu creio que assim como esse universo das séries de ações foi uma ideia em algum momento, a ideia da CN City e de todos os desenhos daquela época fazerem parte do mesmo universo compartilhado, eu creio que foi cogitado também, cara.
Didi e as irmãs Testes foram trocadas na maternidade. Essa teoria faz mais sentido do que deveria fazer, mas enfim. Bom, a Didi é a irmã mais velha de Dexter, que embora o irmão seja inteligente e sempre esteja envolvido em experiências científicas, ela não tem muito interesse nisso, e todas as vezes que ela vai no laboratório dele é pra bagunçar e destruir os experimentos dele, muitas das vezes só por curiosidade mesmo. Já as gêmeas Susan e Mary, conhecidas também como irmãs Test, são cientistas e obcecadas por fazer experimentos científicos, e usam seu irmão mais novo Johnny como cobaia para suas experiências. E de cara já dá pra saber o porquê dessa teoria existir. Ambas as séries, tanto o laboratório de Dexter quanto Johnny Test, se passam dentro do universo da Cartoon, e tem alguns paralelos. Em ambas as séries os pais são extremamente desatentos, por isso quase nunca sabem dos experimentos dos filhos. Então não seria de se estranhar que eles cometessem um erro desses, de trocarem seus filhos na maternidade. E o ponto mais forte da teoria, a Didi não se parece nada com Dexter e nem com seus pais. Na verdade, ela se parece um pouco com o pai dela, por causa do cabelo louro, mas nada mais que isso. E ela nem se interessa por ciência igual o irmão. Seria mais provável ela ser irmã do Johnny, já que os dois são loiros, têm olhos azuis e não são tão inteligentes e interessados por ciência igual seus irmãos. E a Susan e a Mary seriam mais prováveis serem irmãs de Dexter, já que as duas são ruivas e inteligentes e gostam de fazer experimentos científicos igual Dexter. Porém, embora essa teoria faça um pouco de sentido, ela não faz sentido por vários motivos. Apesar de ambas as séries serem do universo do Cartoon Network, elas são produções totalmente independentes, com estilos de animação e histórias sem nenhuma conexão oficial. As semelhanças físicas entre os personagens que foram usadas como provas são bem genéricas e insuficientes, já que os pais de cada série têm traços que combinam com seus filhos. Fora que é muito difícil que os pais fossem desatentos a ponto de trocar suas filhas na maternidade, logo que uma estava grávida de gêmeas e outra de uma filha só. E obviamente isso é apenas uma teoria, e não tem nada confirmado em lugar nenhum sobre. Bob Esponja e Sandy praticando karatê é uma metáfora para atos libidinosos. Tem tanta teoria de Bob Esponja que tava demorando a aparecer um assim. Bom, no episódio Karatecas Fatiadores da primeira temporada da série, tem uma teoria que sugere que o karatê praticado entre Sandy e Bob Esponja seria uma metáfora para a saliência entre os dois, se é que vocês me entendem. A ideia começa com o fato de Sandy estar na casa de Bob Esponja logo no início do episódio, o que indicaria uma proximidade maior entre os dois, talvez algo além de uma amizade comum. E quando Bob Esponja coloca capacete e suas luvas, ele diz: segurança em primeiro lugar. Daí ele pisca pra câmera e começa a praticar karatê depois. Isso seria interpretado como uma referência ao uso de preservativos. E ao longo do episódio existem momentos que reforçam essa ideia. Por exemplo, à noite Bob Esponja liga para Sandy para praticar karatê, mas ela recusa, o que poderia ser visto como uma tentativa de marcar um encontro íntimo. Só que ela não estava afim. Em outro momento, eles praticam karatê de forma intensa e Sandy acaba caindo no chão de costas. Mais tarde, quando Sandy tenta praticar karatê com Bob Esponja no caminho para o trabalho, ela diz que será longo e impiedoso, enquanto puxa a língua dele para fora e tenta colocar um molho de pimenta nela. E esse momento é interpretado como uma referência às práticas mais 18. Meu Deus do céu, velho, não acredito que eu tô falando isso de Bob Esponja, cara. As teorias foram longe demais. No trabalho, Bob Esponja não consegue se concentrar porque só pensa em karatê com a Sandy. Ele até começa a imaginar ela piscando pra ele. O seu siriguejo percebe que o Bob Esponja tá agindo de forma estranha e pergunta se ele tá tomando algum remédio. E o desejo de praticar karatê com a Sandy acaba afetando tanto no seu trabalho que o seu siriguejo demite ele, dizendo que ele precisa parar com o karatê, porém contrata ele de volta com essa condição. E depois disso, Bob Esponja e Sandy decidem fazer outras coisas juntos para evitar o karatê. E eles vão a um piquenique no parque e fingem que não gostam de lutar mais karatê. Porém fica nítido que os dois claramente estão lutando contra o desejo de fazer karatê. E quando Bob Esponja começa a cortar a salsicha de uma maneira que lembra os movimentos de karatê, a Sandy não consegue se segurar mais. E os dois não se aguentam e começam a fazer karatê de forma louca pelo parque. E a câmera treme e eles até partem uma árvore no meio. E no final, o seu siriguejo vê os dois relaxados no parque. E Bob Esponja até pergunta se ele já fez karatê. Daí o seu siriguejo percebe que pode usar o karatê de Bob Esponja e Sandy para atrair clientes, transformando o Siri Cascudo em um restaurante estilo show culinário, onde a comida é preparada ao vivo. E no texto original o carinha usava umas palavras bem mais suspeitas, e eu tentei deixar ao máximo ele mais amigável. E obviamente que eu nem preciso falar que isso tudo é apenas uma teoria, pode até fazer um pouco de sentido, eu até acredito que poderia ser uma piada do Hillenburg, porém eu duvido que se ele tivesse vivo ele afirmaria isso. Homem-Sereia e Mexilhãozinho foram expostos à radiação do ato de biquíni enquanto trabalhavam como mergulhadores da marinha. Eu juro pra vocês que nem eu mesmo mais aguento tanta teoria sobre Bob Esponja, mas enfim. No episódio O Início do Homem-Sereia da 8ª temporada de Bob Esponja, o Bob Esponja e o Patrick, depois de não poderem assistir o episódio sobre a origem do Homem-Sereia e o Mexilhãozinho por causa de uma ventania que havia acontecido, eles decidem ir no esconderijo secreto dos heróis pessoalmente pra perguntar pra eles. Daí o Homem-Sereia conta que um dia ele tava na praia, daí a água acabou levando ele, e antes que ele pudesse se afogar, algumas sereias viram e colocaram uma estrela do mar mágico
plástica no nariz dele, daí ele conseguiu respirar a água. Aí um tempo depois ele avistou um homem tirando mexilhões do casco de um navio, e pensou que estava se afogando. Aí ele usou seus poderes para puxar os mexilhões para dentro do cara, e os mexilhões acabaram substituindo o pulmão dele, daí ele acabou virando um mexilhãozinho e os dois formaram uma dupla. Porém, depois o episódio sobre a origem começa e a real história é contada, e ele mostra que depois de fazerem pipoca para a noite de filmes, o homem seria o mexilhãozinho, eles passam por um monte de coisas aleatórias e sem sentido, que poderiam potencialmente dar poderes para eles, mas por algum motivo não deram, e eles voltam para casa são e salvos. Daí quando eles voltam e vão comer a pipoca, eles percebem que ela passou do ponto, mas comem do mesmo jeito. Daí uma energia cósmica liberada pela pipoca queimada atinge os dois, e dá superpoderes e a vontade de respirar debaixo d'água. Daí eles mergulham no mar e começam a combater o crime. Mas existe uma teoria que sugere que nenhuma dessas origens é real, e que a verdadeira origem é bem mais sombria, e ela foi elaborada inicialmente por um usuário do Reddit chamado Canned Bullet, e propõe que esses personagens eram originalmente mergulhadores da Marinha dos Estados Unidos, que foram expostos à radiação nuclear durante os testes nucleares do Ato de Bikini, que eu já falei sobre na primeira camada, e que resumidamente é um local real onde ocorreram experimentos atômicos entre 1946 e 1958. A cidade fictícia da Fenda do Bikini, onde se passa a série, está situada abaixo do Ato de Bikini, que fica nas Ilhas Marshall, que foi onde ocorreu os 23 testes nucleares realizados pelos Estados Unidos. Durante esses testes nucleares realizados no Ato de Bikini, dois eventos se destacam: a Operação Crossroads, que ocorreu em 1946, e a Operação Castle Bravo, em 1954. A Operação Crossroads, de 1946, investigou os efeitos das armas nucleares em embarcações navais, e os testes incluíram até mesmo o uso de animais a bordo, que foram usados para avaliar os impactos da radiação, e os resultados foram obviamente catastróficos. E em 1954, a Operação Castle Bravo detonou uma bomba termonuclear de 15 megatons, que liberou uma quantidade enorme de material radioativo, que contaminou a área e afetou até mesmo cientistas e tripulantes. E essa teoria sugere que o mergulhador, que posteriormente se chamaria Homem-Sereia, foi exposto à radiação durante a Operação Crossroads, enquanto o Mexilhãozinho sofreu o mesmo destino na Operação Castle. E essa exposição teria causado mutações nos dois, dando a eles poderes sobre-humanos, igual a capacidade de respirar debaixo d'água. Além disso, os dispositivos e equipamentos que eles usam na série poderiam ser explicados como tecnologias secretas da Marinha dos Estados Unidos. Já o tamanho reduzido dos dois poderia ser um resultado das mutações ou de um raio encolhedor, que é uma arma que a gente já viu na série, se conectando com a teoria nuclear da Fenda do Bikini, abordada na primeira camada desse iceberg, até que faz um pouco de sentido, porém são apenas teorias. Os membros da Mistério S.A. fugiram do alistamento militar na Guerra do Vietnã. Essa é uma teoria feita pelos fãs de Scooby-Doo, em que propõe que os personagens principais, Fred, Daphne, Velma e Salsicha, seriam jovens norte-americanos tentando escapar do recrutamento militar para a Guerra do Vietnã, se aproximando um pouco da teoria que eles estariam vivendo em uma depressão econômica. Mas por que jovens norte-americanos estariam fugindo do recrutamento de uma guerra que nem é deles? Bom, explicando de uma maneira bem resumida aqui a Guerra do Vietnã para você entender o contexto. A Guerra do Vietnã foi um conflito entre Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, que ocorreu entre 1959 e 1975, em que eles lutavam pela unificação do país, e quem vencesse ficaria com liderança sobre todo o território, e também poderia impor sua ideologia sobre o país. E acontece que essa guerra influenciou diretamente o mundo, porque desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo ele se viu polarizado, o lado capitalista liderado pelos Estados Unidos e o lado comunista liderado pela União Soviética, e eles influenciavam diretamente dando suporte bélico na luta desses países, para ajudar na expansão das suas respectivas ideologias. E esse conflito, especialmente para os Estados Unidos, foi catastrófico, com eles perdendo mais de 58 mil soldados, bilhões de dólares que foram gastos nas operações e não alcançaram nenhum objetivo econômico e político, com eles passando mais de 8 anos envolvidos no conflito e retirando suas tropas em 1973, só com prejuízo. E esse fracasso dos Estados Unidos afetou a reputação mundial deles, provocou instabilidade dentro do país e muitos veteranos de guerra que sobreviveram sofriam de traumas físicos e psicológicos. Mas enfim, já sabemos o porquê dessa guerra ser um fiasco para os Estados Unidos. No período em que os Estados Unidos ficou envolvido nesse conflito, o registro de jovens de 18 a 26 anos era obrigatório, e como o exército precisava de muitos soldados, o recrutamento foi massivo e muitos jovens eram chamados, mesmo que eles achassem que a guerra era algo desnecessário e sem motivo. E aí que entramos na teoria. A ideia central dessa teoria se baseia no fato de que o desenho do Scooby-Doo estreou originalmente em setembro de 69, período esse em que o conflito estava em seu auge e muitos jovens norte-americanos procuravam maneiras de evitar o serviço militar obrigatório, igual fugir para o Canadá. E segundo a teoria, o grupo viaja na famosa máquina de mistérios como forma de evitar suas responsabilidades com a alistamento. De acordo com a teoria, o Fred teria sido convocado para a guerra, mas ele decidiu fugir para o Canadá com sua noiva, que no caso é a Daphne, e ele é descrito como um jovem típico do subúrbio, com uma aparência impecável e sem razão aparente para abandonar sua vida tranquila e estável, mas a convocação para o Vietnã seria o verdadeiro motivo para ele deixar tudo para trás. A Daphne, por sua vez, teria decidido acompanhar o Fred apenas por amor, e a teoria retrata ela como uma jovem que optou seguir o seu noivo na tentativa de recomeçar a sua vida longe do perigo e das obrigações militares. O Salsicha, por outro lado, é apresentado
apresentado como um típico hippie dos anos 60, com cabelo comprido, um jeito descontraído e uma obsessão por comida. E ele teria escolhido uma vida nômade por causa da sua ideologia, vivendo fora do sistema e viajando em sua van, que ele chamou de máquina de mistério. E segundo a teoria, ele acreditava que a estrada era um caminho para descobrir os mistérios da vida, uma visão que foi inspirada pelo espírito livre e rebelde da época. E por fim temos a Velma, que é vista como uma jovem ativista que se envolvia em protestos contra a guerra, e a teoria sugere que ela decidiu se juntar ao grupo após um protesto em sua universidade ficar violento, o que seria uma referência ao famoso massacre de Kent State, que ocorreu em 1970, que foi um protesto exatamente contra a guerra do Vietnã. E a Velma é descrita como uma pessoa inteligente, idealista e disposta a lutar pelos seus valores, protegendo Fred por acreditar que ele não deveria ser enviado para a guerra. E no fim, todos os mistérios que vemos ao longo do programa são apenas distrações que eles encontram enquanto estão na estrada rumo à liberdade ao Canadá. O programa é uma viagem pelo coração dos Estados Unidos, visto através dos olhos de 4 jovens desiludidos nos anos 60. Porém, isso é apenas uma teoria. A teoria do Ursinho Pooh e a personificação de transtornos mentais. Bom, essa teoria diz que os personagens do desenho Ursinho Pooh podem representar diferentes transtornos mentais, com cada personagem sendo associado a uma condição psicológica específica, e essa ideia é explorada com base nas características e comportamentos que os personagens apresentam. Primeiramente temos o Ursinho Pooh, em que ele, por exemplo, é visto como uma representação de um transtorno alimentar, mais especificamente o transtorno de compulsão alimentar, no qual a pessoa come muito, mesmo sem fome alguma, e se sente mal depois, mas sem tentar compensar esse comportamento. E ele tem um comportamento de comer constantemente, o que pode ser associado a uma ideia de um problema com controle alimentar. O leitão é associado ao transtorno de ansiedade generalizado, e esse transtorno faz com que as pessoas se preocupem excessivamente com situações cotidianas, como saúde, dinheiro ou relacionamentos. E o leitão, sentindo medo quase sempre e com sua forma de reagir a tudo com nervosismo, se encaixa bem com essa descrição. O tigrão, sempre incansável e com muita energia, é comparado ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o famoso TDAH. As pessoas com TDAH têm dificuldade de se concentrar e ficam agitadas, assim como o tigrão, que age sem pensar nas consequências e se envolve em situações sem se preocupar com o que está ao seu redor. O Ió, o burro que está sempre triste, seria a representação do transtorno depressivo. Ele sempre está desmotivado e se sente inútil e sem esperança, que são sintomas clássicos da depressão, como a perda de interesse até nas coisas que gostava antes. O coelho, com sua obsessão intensa por organização e controle, representa o transtorno obsessivo compulsivo, conhecido como TOC. E pessoas com TOC geralmente têm pensamentos obsessivos e realizam rituais ou comportamentos repetitivos para aliviar a ansiedade, igual o coelho, que sempre está tentando organizar tudo ao seu redor. O corujão, por sua vez, é associado ao transtorno de personalidade narcisista. Isso quer dizer que ele se acha muito importante, gosta de ser o centro das atenções e quer que as pessoas o admirem o tempo todo. Geralmente quem tem esse tipo de comportamento tem uma autoestima muito alta, mas pode não se importar muito com os sentimentos das outras pessoas. O Christopher Robin, o único personagem humano da história que foi inspirado no filho do criador A.A. Milne, que também se chamava Christopher Robin, ele vivia um mundo de imaginação e às vezes parece meio distante da realidade. E isso é comparado à esquizofrenia, uma condição que afeta a maneira como uma pessoa pensa, percebe o mundo e age. E quem tem esquizofrenia pode ter ideias que não são muito reais, delírios e até ver ou ouvir coisas que não existem. E isso aparece nas aventuras cheias de fantasia que o Christopher Robin se envolve na história. E cada um desses transtornos combina bem com a personalidade dos personagens. E isso ajuda a explicar por que, mesmo sendo um desenho infantil, eles são tão marcantes para muitas pessoas. As crianças podem se reconhecer nos jeitos de agir dos personagens, enquanto os adultos conseguem enxergar como essas condições psicológicas são mostradas de maneira indireta. Porém, embora faça um pouco de sentido, é apenas uma teoria. Os Flintstones são um futuro pós-apocalíptico dos Jetsons. Ambos esses desenhos foram lançados na década de 60 e foram criados pelos mesmos autores, os famosos William Hanna e Joseph Barbera. Uma época em que a animação estava começando a explorar temas mais complexos. Os Flintstones exploram um passado com humor e uma crítica ao presente, enquanto os Jetsons imaginam um futuro idealizado. E isso reforçaria a ideia de que podem coexistir como extremos opostos de um mesmo mundo, conectados por questões temporais, já que tem quase os mesmos traços, mesma época de lançamento e criadores. Porém, se os dois desenhos estivessem conectados, naturalmente pensaríamos que os Jetsons se passariam no futuro dos Flintstones, e não o contrário. Porém, surge uma teoria que indica o contrário. Bom, segundo a teoria, os Flintstones não seriam uma família pré-histórica, como sempre foi apresentado pra gente, mas sim um grupo vivendo em um futuro pós-apocalíptico. E essa teoria surge a partir de algumas ideias que foram levantadas, como o fato dos Jetsons já terem viajado no tempo para conhecer os Flintstones em episódios especiais. No entanto, em vez de viajarem ao passado, eles poderiam ter viajado para o futuro, acreditando que estavam no passado, mas na verdade, encontrando uma civilização que regrediu devido a uma guerra nuclear, ou talvez uma invasão alienígena. Essa parte
parte da invasão já é viagem demais do criador da teoria. Eu acredito que poderia ter sido algum tipo de outra calamidade que fez a população mundial regredir. Mas enfim, a outra parte da teoria sugere que os dinossauros presentes no mundo dos Flintstones seriam resultado de experiências de engenharia genética, semelhante ao Jurassic Park. E esses animais teriam sido criados para entreter a humanidade em parques temáticos, mas acabaram sendo adaptados para ajudar os humanos em tarefas cotidianas, depois que a civilização perdeu acesso à tecnologia avançada, como a eletricidade. E assim, eles funcionariam como máquinas vivas, como os aspiradores orgânicos e os chuveiros feitos com elefantes, que vemos no desenho. E também tem outros detalhes que reforçam a ideia de que o mundo dos Flintstones não é exatamente o passado. Por exemplo, eles celebram o Natal, mesmo sendo um evento que, teoricamente, ainda não teria acontecido na pré-história, já que o Natal é um evento acontecido devido ao nascimento de Jesus, que não tinha acontecido ainda. E eles têm televisores e até toca-discos, mas o desenho nunca explica como esses dispositivos funcionam sem eletricidade. Até os carros deles são meio estranhos. Em algumas cenas eles funcionam com os pés, mas em outras parece ter motores. E existe até uma variação dessa teoria que sugere que o mundo dos Flintstones pode ser um ambiente criado artificialmente, como um parque temático para pessoas que querem viver de maneira simples, longe da loucura da modernidade. Outros mencionam que o personagem o Grande Gazoo, que é um alienígena poderoso da série, poderia ter causado a destruição do mundo com a arma do juízo final, fazendo com que a civilização voltasse para um estado primitivo, quase como na Idade da Pedra. Além disso, ele poderia ter usado seus poderes para criar coisas malucas que aparecem no desenho, como as TVs e os aparelhos que funcionam sem eletricidade. Avatar, a lenda de Aang, se passa em um mundo pós-apocalíptico. Voltando novamente para as teorias pós-apocalípticas. Essa teoria sugere que o mundo de Avatar, a lenda de Aang, se passa em um cenário pós-apocalíptico, onde um evento catastrófico forçou a humanidade a recomeçar. E ela tenta explicar algumas inconsistências e peculiaridades observadas na história e no universo da série. E eu vou avisando aqui que eu quase não assisti nada de Avatar, então se eu errar alguma informação ou nome de alguma coisa, me corrijam nos comentários. O ponto principal é que, no tempo do Avatar One, que é o primeiro Avatar, a civilização já parecia ter um certo nível de organização, com palácios e estruturas sociais parecidas com as que vemos no tempo de Aang, mesmo havendo uma diferença de mais de 10 mil anos entre esses dois períodos. E a teoria questiona como é possível que, em 70 anos após a Guerra dos 100 Anos, a Cidade da República tenha sido construída com tecnologia avançada, mas nos 9.930 anos anteriores a Aang, quase nenhuma mudança significativa parece ter ocorrido, parecendo que ele estivesse congelado no tempo. E isso sugere que algum evento apocalíptico pode ter interrompido o progresso humano, obrigando a civilização a se reconstruir. Outro elemento importante são os animais. No universo de Avatar, muitos dos animais são híbridos ou apresentam características mutantes, como o bisão voador e o inseto rinoceronte gigante. E a teoria propõe que esses híbridos poderiam ser resultado de mudanças genéticas ou outro fenômeno relacionado ao apocalipse. Além disso, existem poucos animais normais, como o bosco, o urso do rei da terra, o que poderia indicar que a maior parte da fauna sofreu alteração. A arquitetura e as ruínas também são usadas como um dos pontos da teoria. Há várias cidades antigas e construções que se parecem muito com as dos tempos de Aang, sugerindo que a humanidade pode ter reconstruído sua civilização após um colapso. E veículos e tecnologias também reforçam a teoria. Por exemplo, as máquinas avançadas, como os tanques mechas em A Lenda de Korra e os submarinos da invasão do Dia do Sol Negro, parecem estar muito à frente do nível da tecnologia geral da sociedade, como se fossem redescobertas de um passado esquecido. Os dobradores que controlam os elementos também são abordados. Enquanto a série explica que os poderes de dobra foram originalmente concedidos pelos leões tartaruga, a teoria sugere que um evento apocalíptico pode ter causado mutações genéticas nos humanos, permitindo que esses poderes fossem transmitidos e evoluíssem ao longo do tempo. Isso também explicaria habilidades únicas, como a dobra de metal e a geração de raios, que não poderiam ser atribuídas apenas aos leões tartaruga. Personagens específicos como o Homem Combustão e o Guru Patik são usados como exemplos de indivíduos que parecem ter habilidades ou características inexplicáveis. O Homem Combustão, com seu terceiro olho e membros metálicos, é visto como uma possível vítima da mutação ou experimentos científicos, enquanto o Patik viveu muito além da expectativa humana normal, talvez devido aos efeitos relacionados ao apocalipse. E isso não combina muito com a sociedade que teria se desenvolvido de forma simples e direta desde os tempos primitivos. E isso faz pensar que esse conhecimento pode ter vindo de uma civilização mais avançada, que existiu antes do apocalipse e foi redescoberto ou resgatado com o tempo. E essa teoria faz bastante sentido, mas como eu não entendo nada da série, eu não posso falar isso. Diz aí, tu que é fã. Mas enfim, pessoal, essa foi a terceira parte do iceberg das teorias da conspiração nos desenhos. Muito obrigado a vocês que chegaram até aqui, vocês são só da limonada. E eu espero que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo. Muito obrigado ao Mogos pelos 10 pila. E muito obrigado ao Mattzinho pelos 5 pila. Muito obrigado, manos. Vocês são... Nossa, cara, muito obrigado mesmo. Não se esqueça de deixar o like e a inscrição. E caso você tenha alguma sugestão do próximo Iceberg Dash, explorando as profundezas de algum iceberg, ou de qualquer outro vídeo, deixe aí nos comentários. Muito obrigado mais uma vez. E bye bye. Cheguei onde sempre quis estar. Voei pro Japão,